e nós vamos ser abençoados. Preciosa sangre fluyó por amor. Cada programa vamos responder uma pergunta. A pergunta de hoje, ou a resposta de hoje, é sobre a pergunta: a manifestação do anticristo se constitui numa luta entre as forças do bem contra as forças do mal? Essa vai ser a pergunta. Será que quando o anticristo surgir vai ser um choque entre o bem e o mal? Bem, na página 36 e 37 do livro 24 Extraordinários Eventos, encontramos a resposta a esta pergunta. Então, se a manifestação do anticristo se constitui numa luta entre as forças do bem contra o mal. Já foi dito aqui, a manifestação do anticristo é um juízo divino. Só será permitido porque Deus estará julgando aqueles que o rejeitaram. Jesus veio falando a verdade em nome do seu Pai e foi rejeitado por muitos. O anticristo virá falando mentiras e será aceito por muitos. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas eu quero ler um trecho então do que é escrito no livro, este livro 24 Extraordinários Eventos, que nos conta o que vai acontecer segundo o livro de Apocalipse. E de fato podemos acreditar porque é verdade, é a palavra de Deus. Então, na página 36, há um subtítulo que diz assim: não haverá choque entre as forças do bem e do mal. Então a resposta é que não vai ser um choque entre as forças do bem e do mal. Então eu vou ler o trechinho do livro, diz assim: não devemos pensar que a chegada do juízo se constituirá num choque entre as forças do bem e do mal. Nenhuma criatura é páreo para o Criador. Fazendo uma comparação da desigualdade de forças, pensarmos assim, seria como dizer que um grupo de minhocas do seu quintal resolveu enfrentá-lo a fim de expulsar sua família de casa e que, por esse motivo, uma grande e sangrenta batalha estaria prestes a ocorrer. Nada mais longe da realidade. Diante de Deus, Satanás, os demônios e a humanidade rebelde são insignificantes. Deus somente permitirá um aparente enfrentamento para cumprir aquilo que Deus Pai disse a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110:1. Ora, após ter ressuscitado, Jesus voltou para junto de Deus Pai. Sentou-se à sua direita e aguarda até que Deus Pai subjugue todos os seus inimigos, quando então se levantará e retornará triunfante à terra. Então, em poucas linhas foi explicado o seguinte: quem pode enfrentar Deus? Quem pode enfrentar o Criador? Pensar em choque entre forças do bem e do mal é achar que Deus não está mais no controle das coisas. É pensar que alguém pode guerrear ou enfrentar Deus, como foi usado aqui no exemplo no livro 24 Extraordinários Eventos. É como pensar que um grupo de minhocas do seu quintal resolveu enfrentar. Você já viu uma minhoca no chão? Coisa mais insignificante. Uma minhoca não tem poder de nada, mal consegue se mover. Será que ela poderia nos enfrentar? Aqui uma comparação. Será que uma minhoca poderia nos enfrentar? Agora, será que Satanás, os demônios, a humanidade revoltosa, rebelde, que rejeita Deus, pode enfrentar Deus? Será que ela é capaz disso? Obviamente que não. Sem dúvida alguma. Deus é todo poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Eu lembrei que usei um texto que o livro ele sempre tem as referências bíblicas, né?
Isaías 40 é o texto que mostra a insignificância do ser humano. Eu vou ler um pedacinho aqui de Isaías 40. Texto maravilhoso da Bíblia, né? Todos os textos da Bíblia são maravilhosos, mas Isaías 40, versículo 12, vamos ver o que diz aqui. É o texto que está no rodapé da página aqui do livro 24 Extraordinários Eventos. Então diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito de Deus, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então, vai continuando até o verso 26. Eu quero ler só o final aqui. No verso 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Então, esse texto de Isaías exalta o poder de Deus. Quem é que pode se comparar ao Senhor, ou quem pode enfrentá-lo? Então, resposta à pergunta: a manifestação do anticristo se constitui numa luta entre forças do bem contra o mal? Claro que não.